Mateus, capítulo 28. Versículo 19. Quero ler com você. E o 20. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou ler novamente. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer transmitir, Senhor. Fala com a sua igreja hoje, fala conosco e nos direciona para esse tempo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem que Jesus ele trouxe para os seus discípulos nesse momento que nós lemos aqui foi uma mensagem urgente. É uma mensagem muito importante. A gente assistia muito televisão, né, na minha geração. Hoje se assiste menos televisão. Hoje a internet talvez seja um meio mais acessado de comunicação, mas no meu tempo era televisão. E de repente você estava assistindo lá um canal de televisão. Não vou dar ibope pro canal não. Aí tinha uma musiquinha assim. Pam 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 pam. A gente ficava o quê? Preocupado, não era? Alguém morreu. Alguma coisa aconteceu. Porque era uma notícia urgente. E da mesma forma, essa mensagem de Jesus para aqueles discípulos naquele tempo e para nós também é uma mensagem urgente. Jesus, ele veio para esse mundo, ele veio cumprir uma missão. A primeira missão de Jesus aqui foi tirar o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores. Dependente do quanto que a gente se esforça, a gente vai pecar, a gente vai errar, a gente não vai conseguir fazer tudo certo. O próprio apóstolo Paulo, que um dos maiores cristãos que já passou por esse mundo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, isso eu faço. Isso de alguém que andou com Deus, de alguém que teve experiências sobrenaturais, de alguém que ressuscitou até mortos. Pensa num homem cheio de autoridade e poder de Deus, intimidade com Jesus, era Paulo. Mas mesmo assim, ele tinha as suas lutas, ele tinha que lutar contra questões internas, contra atitudes que ele tinha tendência carnal de realizar. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. A gente sabe da história, né? Adão e Eva estavam no jardim, no paraíso que Deus fez, e era um lugar muito bom, era um lugar onde eles não tinham falta de nada, mas ali aconteceu que o homem e a mulher, eles foram enganados, e eles desobedeceram a Deus, comeram ali o fruto proibido, né? Certa vez eu pensava assim, teve um tempo na minha vida eu pensava assim: nossa, Adão e Eva, eles pisaram muito na bola. Não era para a gente viver sofrimento nenhum nessa terra, se não fosse Adão e Eva ter comido aquele fruto, né? Muito se especula qual era a fruta, né? Tem gente que fala que era maçã e não sei o quê, mas a Bíblia não fala, né? Se fosse nos dias de hoje, ia ter que ser um chiclete gigante, né? Uma coisa assim mais
saborosa. O pessoal a maçã hoje no nosso tempo não é tão desejada assim. Mas o fato é que a gente pensa, se fosse eu lá no jardim, quem queria, né, substituir aí Adão e Eva no jardim? Aí teve um tempo que eu pensava assim, se eu estivesse lá, eu não tinha comido. Aí passa um tempo e você pensa assim, se eu estivesse lá, eu tinha cortado a árvore e vendido, exportado, cortado o jardim inteiro. Porque a gente também erra. É fácil, né, a gente acusar o outro, se a gente não está na situação do outro. A gente não viveu a tentação do outro, a gente fala, mas ele é um pecador, ele é fraco, ele é isso. Mas só quem estava lá é que viveu, e eles, como nós somos pecadores, eles também eram pecadores, foram pecadores. E se por um homem o pecado entrou no mundo, ele precisava ser expiado por outro homem. Mas ninguém foi capaz. Ninguém foi capaz de tirar o pecado do mundo, de abrir o livro, desatar os 7 selos. Então, Deus enviou Jesus para tirar o pecado do mundo. Antigamente, como que era o perdão do pecado? Eles tinham que oferecer sacrifício de animais. Coitados dos animais, né? Apesar que hoje a gente continua sacrificando, né? O boi, a galinha, o porco, só que para alimentação. Mas antigamente eles sacrificavam. Então pegava lá um boi perfeito e colocava lá e queimava em adoração ao Senhor. E aquele sacrifício servia como expiação dos nossos pecados. Muitas vezes eles pegavam um cordeiro sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro era sacrificado para quê? Para que o nosso pecado fosse perdoado. Então o sacerdote, ele fazia esse sacrifício e o pecado de todo o povo era perdoado. Mas o que teve que acontecer? Jesus, ele veio a esse mundo para tirar o pecado tirar o pecado, expiar o nosso pecado, pegar a culpa que era nossa e carregar sobre ele. Então Jesus, ele foi esse cordeiro perfeito. Jesus assumiu a minha culpa e a sua culpa. Jesus, ele morreu para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Ele foi o cordeiro que foi derramado como sacrifício para o nosso pecado ser perdoado. Ele pagou a minha culpa, ele pagou a sua culpa. Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E essa missão ninguém poderia fazer. Ninguém poderia substituir Jesus. Ele foi lá e ele fez até o final. Ele sofreu, ele foi desacreditado, ele foi humilhado. Até na hora da sua morte, ele foi hostilizado, cuspiram no seu rosto. Ele pediu água, não deram água para ele. A gente conhece, né? Pregos nas mãos. A tia Suzy cantava muito esse hino, né? Cicatrizes. Prego nas mãos, prego nos pés. A gente não tem noção de como foi para Jesus levar esse peso, essa culpa, sofrer esse momento, mas ele venceu. Ele venceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Mas, queridos, a missão de Jesus, ela não terminou aí, né? Jesus poderia ter vindo e terminado a sua missão, tirado o pecado do mundo e pronto. Mas não, uma das maiores missões de Jesus, além de tirar o pecado, trazer salvação e perdão para a humanidade inteira, ele veio fazer discípulos. Ele veio ensinar uma nova forma de viver sobre essa terra. Ele veio confrontar o sistema, ele veio confrontar a religião, ele veio confrontar as autoridades, ele veio confrontar o mundo com uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar as pessoas. Jesus, ele deu voz aos excluídos, em uma cultura, uma sociedade onde crianças, mulheres, órfãos, viúvas, eles não eram assistidos, eles não tinham voz. Então Jesus, ele começa a olhar diferente. Jesus não faz acepção de pessoas, e ele começa a amar todas as pessoas, ele começa a dizer que todas as pessoas são importantes. Então Jesus, ele não andava só com o rico, pelo contrário, a maioria das pessoas que seguiam Jesus, inicialmente eram os excluídos, eram os marginalizados, eram também as crianças que não eram vistas. Certa vez, as crianças se aproximaram de Jesus, e aí os discípulos pensaram que aquelas crianças estavam incomodando o mestre. Aí vieram, falar com Jesus, mas Jesus, o
O que você quer que faça com essas crianças? Prende elas, amarra elas. Jesus falou o quê? Deixa vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino de Deus. Jesus trouxe as mulheres para o seu ministério numa cultura extremamente machista naquela época. Jesus andou com as mulheres e as mulheres tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus. Foram as mulheres que foram lá visitar Jesus e não encontraram o seu corpo. Foram as mulheres que creram que realmente Jesus tinha ressuscitado, enquanto os homens estavam escondidos, com medo, as mulheres estavam na rua procurando Jesus. Então Jesus ele faz uma transformação. Ele vem ensinar alguns conceitos que para nós é muito difícil. Jesus ele revelou o que é o amor ao mundo. Ele diz: olha, ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus veio ampliar o conceito de amizade. Um dos maiores exemplos de amizade no mundo é Jesus com seus discípulos. Jesus amava, Jesus orava por eles, ele tinha uma oração, e a oração de Jesus era assim: Senhor, que nenhum desses que o Senhor me deu se perca. Jesus estava sempre junto, Jesus comia com eles, Jesus viajava com eles, Jesus ensinava, Jesus ficou com eles até o final, e Jesus entregou a sua vida por seus amigos. Ele diz: não tem amor maior do que esse, do que alguém entregar a vida. Jesus foi um exemplo e ele nos ensinou o que é amor. Ele nos traz um conceito que é tão bonito de falar, mas tão difícil de viver: amar o próximo como a você mesmo. Jesus viveu isso, mandamento. Será que a gente tem feito isso? Será que você tem amado o seu próximo como a você mesmo? É difícil, não é? Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Foi um mandamento que foi entregue e Jesus viveu isso. Jesus ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 por dia. Com quem é bom de matemática aí? 490. Irmãos, a gente demora tanto para perdoar as pessoas, e às vezes a gente nem perdoa. Quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, quando alguém a gente se frustra com alguém, a gente pede para alguém fazer uma coisa, a pessoa não faz, a gente já não quer mais contar com a pessoa. Eu perdoei, mas não olha na minha cara. A gente não dá a chance de novo. Mas Jesus, o que ele fez? Senhor, quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Aí ele falou assim: 70 vezes 7. Jesus podia ter pego mais leve, né? Mas pegou pesado. Ele vem trazer esses conceitos que é tão difícil. Ele diz assim: olha, se alguém te bater num lado do rosto, né, uma das maiores agressões morais numa sociedade, é você tomar um tapa na cara. Às vezes a gente toma tapa na cara sem tapa, né? É uma palavra que é lançada, uma atitude, a gente se sente muito ofendido. Mas qualquer pessoa aqui que levar um tapa na cara não vai ficar tranquilo, ou vai? Qual que é a primeira reação? A gente quer revidar, a gente quer se vingar, e é natural do ser humano. Mas o que Jesus falou? Dá o outro lado. Alguém te dá de um lado, você dá o outro para bater. Jesus fez isso, foi preso, e as pessoas confrontavam ele. Na cruz falaram assim para Jesus: você não é o Filho de Deus? Então desce daí, faz alguma coisa, você não é poderoso, faz alguma coisa. Mas Jesus deu a outra face. Jesus ele nos ensina também, ele diz assim: olha, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Jesus nos ensina a fazer muito mais do que a obrigação. Jesus ele vem trazer para nós qual é o verdadeiro conceito de renúncia. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus estava lá num lugar confortável, lá onde a gente um dia, né, vai se encontrar com Ele. Ele abriu mão de tudo, do conforto. Ele abriu mão da imortalidade naquele momento. E Ele veio sofrer. Ele ensinou o que é renunciar. Ele ensinou para nós o que é sofrer pelo outro.
Além de tudo isso, Jesus revelou o poder de Deus na terra. Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermos. Jesus expulsou demônios. As pessoas não estavam acostumadas, ninguém via aquilo que Jesus fez, mas Ele veio e Ele fez. Ele fez coisas extraordinárias que nenhum olho tinha visto. Ele fez muitos sinais e maravilhas, e as pessoas começaram a crer na mensagem e no poder de Deus. Jesus fez tudo isso, queridos, e tudo isso fez parte de um aprendizado. Ele foi para a cruz, mesmo não tendo pecado algum, mesmo sendo justo, mesmo sendo perfeito, mesmo sendo ético. Jesus foi para a cruz. As pessoas crucificaram Ele, mas Ele não ficou lá, Ele ressuscitou. Jesus está vivo, e a obra dele não terminou na cruz. E por que eu estou falando tudo isso? Porque foi logo depois que Ele ressuscitou, que Ele trouxe essa mensagem urgente para nós. Na sua primeira aparição, depois que Ele ressuscita, Ele fala: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto agora ide e fazeis discípulos de todas as nações. Essa era a mensagem urgente que Ele queria trazer. Ele passa todo esse tempo. Jesus tem aí aproximadamente 3 anos de ministério ativo na terra, e Ele passa esse tempo todo, sabe fazendo o quê? Fazendo discípulos, ensinando pessoas a fazerem o que Ele fez. João 14:12 tem uma música que a gente canta aqui, a gente até canta hoje, acho que depois da mensagem a gente canta ela, que é assim: aquele que crê em mim, João 14:12, farão as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus, Ele gasta tempo, Jesus, Ele passa a maior parte da sua existência sendo um exemplo, sendo uma referência, fazendo discípulos. Jesus tinha seguidores. O conceito de seguidor hoje é muito amplo. Quem tem rede social aí? Quase todo mundo tem Instagram, Facebook. Quem que já teve Orkut? Faz tempo essa, né? Quem que já teve MSN? Mais antigo ainda. Quem já teve Bip? Alguns, hein? Hoje a gente tem seguidores. A pessoa está me seguindo, mas a gente segue, a gente não tem comprometimento com quem a gente segue. A pessoa começou a postar uma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá e bloqueia. Não quero mais ver. Mas ser seguidor de Jesus não era esse seguidor do Instagram. Eu sigo, só fico vendo o que ele está fazendo, não. Quem seguia Jesus, ele era um discípulo de Jesus, ou seja, ele estava dia a dia aprendendo com Jesus, andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, absorvendo a mensagem dele. E sabe o que era interessante? Quanto mais as pessoas andavam perto de Jesus, mais parecidas com Jesus elas eram. Quando Jesus morre, aí os discípulos correm para se esconder porque estão com medo. Aí Pedro está bem escondido. Aí as pessoas falam assim: você não andava com Jesus? Ele: eu não. Você andava assim, você fala igual ele, você fala parecido com ele. Quando a gente anda muito com alguém, a gente absorve os hábitos, absorve, né? Às vezes tem gente que fala sempre tem uma gíria, tem um jargão, sempre vai falar alguma coisa assim bem específica. A gente anda com essa pessoa, daqui a pouco a gente está falando igual. E ser seguidor de Jesus era cada vez mais aprender com Jesus e se parecer com Ele. Ser seguidor de Jesus era seguir o seu exemplo. Mas estava tudo bem, estava tudo confortável. Essa era uma das grandes obras de Jesus, fazer discípulos. Mas os discípulos não estavam entendendo aquilo que Jesus queria fazer. Jesus estava ensinando e estava tudo confortável, estava tudo bom, porque Jesus estava lá e Jesus resolvia tudo. Qualquer problema, chama Jesus. Tem um demônio, chama Jesus. Alguém está doente, chama Jesus. Alguém está com fome, chama Jesus. Acho que uma das pessoas mais parecidas com Jesus sempre são as mães, né? Porque tem uma época aí que os filhos só chamam a mãe, né?
Tá com fome, chama a mãe. Tem excursão na escola, chama a mãe. Tem problema não sei o que, chama a mãe. Tudo mãe. Era assim com Jesus. Tinha que resolver tudo. Mas depois que ele ressuscita, ele diz assim: eu vou embora. Eu vou subir e vou preparar morada para vocês lá em cima. Agora é vocês que vão fazer discípulos. Essa era a mensagem urgente de Jesus. Agora é com vocês. Eu já formei vocês, eu já ensinei, eu já inspirei, eu já mostrei o exemplo, ensinei que vocês têm que servir um ao outro. Agora é vocês que vão continuar aquilo que eu comecei. Agora é com vocês. Ele diz: olha, vocês não estarão sozinhos, porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Até que esse mundo acabe, eu vou estar com vocês. Em outro texto ele diz: vocês não estarão sozinhos, eu vou enviar o Espírito da verdade, e este vos ensinará todas as coisas. Ele não nos abandonou, pelo contrário, Ele preparou toda uma geração para continuar a obra que Ele começou, e Ele está conosco hoje. Ele nos promete nessa palavra de Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele envia o Espírito Santo, e essa é a mensagem que Ele fala ao nosso coração, e essa é a mensagem para nós hoje. A gente precisa fazer discípulos, a gente precisa continuar aquilo que Jesus começou, a gente precisa continuar aquilo que outros discípulos fizeram até agora. A gente vive, queridos, num tempo cada vez mais confrontador, onde a nossa fé é questionada, onde as pessoas descredibilizam a palavra de Deus. A gente precisa fazer discípulos, a gente precisa levar as pessoas até Jesus. Essa é a mensagem mais urgente que Jesus tinha para os seus discípulos, e essa é a mensagem mais urgente para nós hoje. Se você crê em Jesus, você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor, você é um aprendiz dele. A gente precisa ter isso no nosso coração, que o discípulo, ele se parece com o mestre. E dentro disso, queridos, eu queria compartilhar algumas questões com vocês sobre o que é fazer discípulos. A primeira coisa que eu quero compartilhar, nessa manhã, é que fazer discípulos é algo urgente. Fazer discípulo é algo urgente. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. O coração de Deus e o coração de Jesus, ele tem um anseio, é alcançar todas as pessoas do mundo. Não importa raça, cor, condição social, Ele quer alcançar todos. E nós somos as pessoas que Deus escolheu nesse tempo para levar essa mensagem urgente. Essa mensagem é urgente porque todo dia pessoas estão morrendo, guerras estão acontecendo, doenças estão surgindo. E quantas pessoas têm partido sem Jesus? Essa mensagem é a nossa responsabilidade. Eu queria ler com você 2 Timóteo, capítulo 3, que fala também da brevidade do tempo, fala como vai ser nos últimos dias. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Queridos, existe uma promessa do Senhor. Esse mundo que a gente conhece hoje, ele vai acabar. Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja. Esse mundo vai passar, e a gente crê
que isso não está muito longe de acontecer pelas profecias bíblicas. Aqui em Timóteo, Paulo faz uma descrição de como seria a atitude da humanidade. Tudo que eu li aqui parece que é o que a gente está vivendo hoje: homens cruéis, egoístas, arrogantes, uma sociedade assim, cruel. A gente crê que a gente está nos últimos dias, que logo a gente vai viver um novo tempo em Deus, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Esse lugar que o Senhor tem para nós. Então, queridos, quanto mais se aproxima esse tempo do fim, mais a igreja precisa se conscientizar que ela precisa fazer discípulos, que ela precisa levar essa mensagem, porque essa mensagem é urgente. O tempo está passando, o tempo está acabando, e a gente precisa levar essa mensagem. Fazer discípulo é urgente. Mas o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é ensinar o que aprendeu. Muitas vezes a gente não entende: é muito difícil isso. Não, fazer discípulos é ensinar o que aprendeu. Jesus ensinou o Evangelho, Jesus mostrou o Evangelho. O que ele queria dos seus discípulos lá que andavam com ele? Vão lá e mostrem e falem do que você está vivendo. Cada um de nós pode fazer discípulo, pode ensinar o que aprendeu. Mas eu só estou um dia na fé. Mas você já tem algo para ensinar, você já tem algo que Deus falou com você, você já tem algo que você viveu, uma experiência para contar. Certa vez um homem, era conhecido como Gadareno, era uma pessoa que estava oprimida por espíritos malignos, e ele era alguém muito mal visto na cidade. Ele morava no cemitério, ele era acorrentado muitas vezes, e ele quebrava as correntes, e ele era violento, era uma pessoa que ninguém queria perto. Mas não era ele estava atormentado por um espírito maligno. Jesus chega na cidade e liberta ele, manda que os espíritos vá para os porcos. Tadinho dos porcos, né? Aí os porcos tudo caíram no penhasco e morreram, e a cidade vivia dos porcos que produzia, ou seja, houve um grande prejuízo financeiro na cidade. Aquele homem queria ir embora. Eu vou embora porque a cidade não me quer, todo mundo me conhece, o meu passado me condena aqui. O pessoal está com raiva de mim porque o demônio que estava em mim foi para o porco, e aí os porcos morreram. Sabe o que Jesus falou para ele? Fica e anuncia tudo que eu fiz na sua vida. Você não vai comigo não, você vai ficar e vai mostrar o que eu fiz na sua vida. E a Bíblia diz que ele não só ficou, como ele começou a expandir, não só naquela cidade de Gadara, mas a Bíblia diz que um conjunto de 10 cidades foram alcançadas pelo testemunho e pela vida daquele homem. Aquele homem que era um endemoniado, tinha um passado terrível. Ele entendeu que era ser discípulo de Jesus, e com a experiência que ele viveu num encontro com Jesus, ele alcançou 10 cidades. Isso é fazer discípulos, é ensinar aquilo que a gente aprendeu. Fazer discípulo também é levar as pessoas até Jesus. Como que a gente leva as pessoas até Jesus? O principal é através do nosso exemplo. Se a gente começa a seguir Jesus, a nossa vida vai ser diferente, a nossa atitude vai ser diferente. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Se as pessoas não estão vendo Jesus na sua vida, alguma coisa está errada. E eu não falo Jesus na sua vida assim, eu vou orar e vai cair fogo do céu. Não, é o seu amor pelas pessoas, é a sua capacidade, é o seu domínio próprio, é a sua capacidade de amar aquele que ninguém ama, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de ser diferente num mundo tão cruel. A gente precisa, através do nosso exemplo. Um dos grandes reformadores da igreja, Agostinho, ele diz assim: pregue a palavra, se preciso, com a boca, com as palavras. A gente prega com o nosso exemplo muito mais do que com a nossa boca. As pessoas estão olhando para nós e a gente não vai ser perfeito, não, a gente vai errar, mas a gente está buscando ser melhor dia após dia. E quando a gente anda com Jesus, quando a gente é discípulo de Jesus, nosso exemplo
vai dizer quem Ele é. E daqui a pouco as pessoas vão dizer assim: eu quero também servir a Jesus que você serve, porque você é diferente, você tem paz no meio da guerra, você é diferente. Quem nunca já teve uma experiência que você está num lugar, sei lá, num restaurante, numa padaria, em qualquer lugar, a pessoa olha para você e fala assim: eu não sei o que você tem na sua cara, mas você é diferente. É Jesus, é Jesus. Mas a gente não tem que só parecer diferente, a gente tem que ser diferente mesmo. É nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas intenções. Assim as pessoas vão até Jesus, porque elas vão ver o que Jesus fez na nossa vida, e elas vão querer isso para a vida delas também. A gente pode levar Jesus através de oração, levar pessoas até Jesus através da oração. Quantas pessoas você conhece que precisam de Jesus? Você pode orar por elas. Senhor, alcança aquela pessoa. Senhor, alcança aquele meu familiar. Alcança, e Jesus vai alcançar. Nós temos aqui o exemplo da irmã Dirce, que orou pelo seu marido. Quantos anos, irmã Dirce? 47 anos orando pelo marido dela. E o Senhor alcançou, e o Senhor salvou, e o Senhor mudou a vida dele através do quê? De uma oração constante, perseverante. Você não precisa necessariamente pregar para alguém para que ela receba a Jesus, não. Você pode orar por ela, o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas também a gente pode falar, porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. A gente pode usar a nossa boca para falar: olha, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus quer mudar a sua vida. A gente pode deixar ser usado pelo Senhor. A gente pode levar Jesus, levar pessoas até Jesus através de convites. E aqui, queridos, eu faço um adendo, que nós como igreja, a gente vive um tempo hoje que, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. A gente pode trazer as pessoas até Jesus através de um convite. Eu tenho vergonha de falar, eu não estou muito seguro. Faz um convite, vamos na minha igreja domingo lá, porque lá é muito bom. Lá ainda não tem banheiro direito, tal, tá meio sujo, mas o pessoal tem um sorriso bonito lá, e a gente ora, Deus ouve. A gente canta as músicas, é tão bom. Vamos lá na minha igreja, Deus vai falar com você, Deus vai mudar a sua vida. Um convite. Sabia que estatisticamente a maioria das pessoas que vão até Jesus, elas vão por um convite pessoal. Não é porque alguém pregou muito, não é porque alguém cantou bonito, não é porque a igreja é bonita ou feia, é porque alguém teve coragem de convidar. Vamos, pronto, a obra foi feita. E a gente precisa, irmãos, criar uma cultura aqui na igreja de querer levar as pessoas a Cristo. E a maior ferramenta, o maior instrumento é você. Olha para esse irmão bonito do seu lado e fala isso para ele assim, ó: o maior instrumento de Deus é você. Fala para ele. É você. É você que Deus quer usar. Eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só. Fazer discípulos é a nossa missão. A gente precisa ter isso na nossa mente, no nosso interior, que é a missão de cada um. Fazer discípulo não é para pastor, fazer discípulo não é para obreiro, líder, não. A gente pensa assim, né? Eu vou para a igreja, quem tem que pregar, quem tem que levar as pessoas a Jesus é o pastor. Não, quem tem que fazer discípulos é eu, é você, é cada um de nós. Essa missão não é só de alguns, de poucos, não. Essa missão é de todos. Se a gente não entender isso, a gente não vai cumprir o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Por quê? Porque você convive com pessoas que eu não convivo. E Jesus não vai me usar para alcançar a pessoa que está perto de você. É você que Ele vai usar. É você que vai alcançar a sua família. É você que vai ser uma bênção lá no seu trabalho. Essa missão é sua. Essa missão é nossa, é de cada um. E isso, queridos, não é um peso, isso não é um fardo, isso tem que ser natural. Porque se for pesado, a gente não está preparado. Não é natural. A gente vai ter tempo para falar disso em outras mensagens, mas, por exemplo, Paulo entendeu que onde ele estava era o momento de levar Jesus para as pessoas. Teve um episódio onde Paulo estava preso. E a Bíblia fala, sabe o que?
que todos os guardas foram alcançados. E os presos também. Porque Paulo estava lá. E a gente pode cumprir a missão aonde Deus nos levar. Seja qual cidade for, seja qual for o nosso trabalho, seja onde for que a gente mora, onde a gente está, a nossa missão pode se realizar se a gente entender que a gente precisa levar as pessoas até Jesus. Fazer discípulos é a nossa missão. E fazer discípulos é a prioridade da igreja de Jesus. Quem é a igreja? É essa parede aqui? Então se a gente sair daqui, acabou a igreja? Não. A igreja sou eu e é você. São as pessoas que creem em Jesus. E sabe qual é a prioridade das pessoas que creem em Jesus? Fazer discípulos. Alcançar pessoas. Levar a mensagem de Jesus para eles e para elas. Nada pode ser mais importante para a igreja de Jesus, para aquelas pessoas que creem, do que alcançar pessoas, do que fazer discípulos, do que ensinar a palavra de Jesus, do que levar as pessoas a ter a sua salvação em Cristo. Essa foi a mensagem urgente de Jesus para nós hoje. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você possamos entender isso. Essa missão é nossa. Nós precisamos levar pessoas até Jesus. De que forma? De todas as formas. Através da oração, através do nosso exemplo, através de um convite. Então eu quero desafiar você. Semana que vem a gente tem culto, não tem? Eu quero desafiar a você essa semana, convidar uma pessoa. Mas primeiro você vai orar por ela. Nessa noite, daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. Você já vai pensar em alguém. Você vai pensar em alguém. Essa pessoa vai ser seu alvo, seu objetivo. Você vai orar por ela. E Deus vai preparar uma oportunidade para você convidar ela. Nem que seja online. Que às vezes essa pessoa que Deus vai pôr no seu coração é de longe. Mas tem tantas pessoas que precisam de Jesus perto de nós. Pessoas da nossa família, pessoas da nossa rua, pessoas do nosso convívio. E Deus vai usar você para começar a levar pessoas até Jesus. Não importa se você está aqui há 20 anos, há 40 anos ou uma semana. Essa mensagem é para você. Deus está nos chamando para esse tempo de entender que a gente precisa se preocupar em alcançar pessoas, em levar pessoas a Jesus, porque Jesus muda a história das nossas vidas. Ele mudou a nossa vida. E a gente não pode guardar essa mensagem preciosa só para nós, não. A gente precisa levar essa mensagem para outras pessoas. E é você que Deus vai usar. É você que Jesus está chamando hoje para alcançar pessoas, para fazer discípulos, para ser um exemplo. É você. Será que você pode, nessa manhã, fazer um compromisso com o Senhor e dizer: não, eu vou, essa semana essa vai ser a minha prioridade. Eu vou levar Jesus para alguém. Eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou convidar alguém para domingo estar comigo lá na igreja. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo lindo na vida dessa pessoa. Jesus ele nunca nos desaponta. Jesus nunca falta. Jesus nunca está com sono. Jesus nunca está com preguiça. Jesus nunca acorda com dia, sabe, com mau humor. A gente é assim, né? Eu não acordei bem hoje. Jesus nunca vai faltar. A presença de Jesus sempre vai estar nesse lugar. A gente precisa despertar para levar Jesus às pessoas. Essa é a vontade dele, esse é o chamado urgente que ele tem para cada um de nós. Essa semana, em nome de Jesus, Deus vai te usar. E você vai ser uma bênção na vida de alguém. Você vai orar por alguém. Você vai convidar pessoas. Eu tenho certeza que ele já vai preparar todas as coisas. Tem gente que a gente pensa assim: não, mas essa pessoa não, essa pessoa é terrível. Jesus gosta do terrível, Jesus gosta do improvável. E Jesus, ele tem poder. Sabe aquela pessoa, você nunca imaginou assim, não, essa pessoa jamais ela vai estar lá. É essa pessoa mesmo que Deus chama. É essa aí mesmo. Você vai se surpreender, falar assim: nossa, mas por que eu demorei tanto para convidar essa pessoa? Por que eu demorei tanto para deixar Jesus usar minha boca? Eu tenho certeza
que Deus ele tem algo a fazer através de você. Feche seus olhos nesse momento. Diante dessa palavra, queria que você pensasse em alguém que você vai levar Jesus para essa pessoa, seja através da oração, seja através de um convite. Pode ser da sua família, pode ser da sua escola, pode ser de qualquer lugar. Mas começa a pensar em alguém. Começa já nesse momento a orar por essa pessoa. Obras maiores eu vou viver, eu vou viver. Obras maiores Deus vai fazer, Deus vai fazer. Obras maiores eu vou viver, eu vou viver. Obras maiores Deus vai fazer através de mim, através de mim, através de mim, através de mim. Senhor, nós oramos nessa manhã. Diante dessa palavra nós entendemos, Pai, que cada um de nós tem um chamado e ele é urgente. Nossa prioridade precisa ser levar pessoas até a Ti, Senhor. Cada um de nós, Senhor, que crê em Ti, é responsável por trazer pessoas para perto de Ti, por espalhar essa mensagem do Evangelho, mensagem que cura, que transforma, que muda as vidas, nos ensina e nos molda e nos muda para que cada dia nós possamos ser mais parecidos contigo. Mas, Senhor, pessoas que são exemplo, pessoas que vivem uma vida diferente, nos ensina, nos molda, nos cura, nos liberta, nos transforma. Mas, Senhor, que nós não deixemos nenhum dia, Senhor, de levar o Senhor às pessoas. Eu oro, Senhor, por cada um aqui, Senhor. Eu profetizo uma unção de evangelismo, Senhor, sobre essa igreja. Eu profetizo sobre cada um, Senhor, autoridade, sabedoria, Senhor. Eu profetizo, Senhor, e eu, Senhor, agora, eu oro contra todo espírito de vergonha, todo medo, Senhor. Saia em nome de Jesus. E que haja clareza, que haja autoridade, que haja alegria, que haja sabedoria em cada mente, Senhor. Pai, essa pessoa que eles estão orando agora, Pai, que o Senhor colocou no coração delas, prepara a oportunidade essa semana. Porque eu sei, Senhor, que quando eles convidarem, o Senhor já começou a fazer a obra. E, Senhor, muitos vão aceitar o convite. E muitas pessoas vão estar aqui semana que vem para receber uma palavra e para receber Jesus, para ter a vida mudada e transformada. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que eles estão orando agora, que o Senhor faça algo diferente no meio de nós e através de nós. Que o Senhor já vá preparando corações, preparando oportunidades, e que nós possamos começar a viver, Senhor, uma grande colheita, porque essa é a urgência do coração de Deus. Eu sei que essa é a urgência do Teu coração, Jesus. Alcançar pessoas, transformar pessoas. E eu sei que o Senhor vai usar cada um de nós. Ah, Senhor, eu posso ver pelos olhos da fé pessoas sendo transformadas, salvas, curadas, mudadas,
recebendo Jesus neste lugar. E essa é uma obra de cada um de nós. Cada um de nós é aquele que vai fazer o convite. Cada um de nós é aquele que vai ser um instrumento. Aonde for, Senhor, no trabalho, na escola, na rua, na condução, no mercadinho da esquina, na feira, dentro de casa. Nos usa, nos leva, nos inspira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz o teu querer e faz a tua vontade em nome de Jesus. Através de mim, através de mim, através de mim, através. Obras maiores, vamos cantar juntos. Obras maiores eu vou viver, eu vou viver. Obras maiores Deus vai fazer. A última vez. Obras maiores eu vou viver. Obras maiores Deus vai fazer. Deus vai